Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo que algumas pessoas me pediram pra falar sobre o assunto e eu acho que até hoje eu não tava me sentindo preparada pra falar sobre o assunto, sabe? Eu acho que eu precisava de mais tempo e eis que esse tempo chegou. Então hoje eu vim aqui pra falar um pouco sobre a minha experiência com o aborto retido, com a experiência do aborto espontâneo logo em seguida, e eu vim falar também um pouco sobre as escolhas da mulher nesse caso, porque muito se fala sobre o parto humanizado, sobre a escolha na hora do parto, qual é o melhor jeito de parir, né? E da maneira mais respeitosa, mas não se fala muito da mulher que perde o bebê, da mulher que vira mãe de anjo, da mulher que precisa se despedir, né, do filho antes da hora, porque essa não é a ordem natural das coisas, né? Então, hoje eu vim aqui pra falar um pouco sobre essa escolha. Será que a gente tem esse direito de escolher entre fazer uma curetagem, esperar o aborto espontâneo? Então eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu espero que possa ajudar você que já passou, que estiver passando, que infelizmente ainda vai passar por isso. Bom, a experiência do aborto espontâneo nunca é o tipo de experiência que você espera um dia ter que passar por isso, né? É o tipo de situação que você acha que nunca vai acontecer com você até que esse dia chega e você se vê numa situação totalmente difícil de decidir, de tomar qualquer decisão. É uma dor inexplicável, enorme. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu já falei do assunto. E no momento que eu me descobri grávida, tudo mudou, né? Você começa a se imaginar, dali a alguns meses, você começa a imaginar seu filho nascendo, crescendo, convivendo com os irmãos. E logo no começo eu já tive essa dificuldade, assim, de ter que enfrentar essa despedida, né? Tão cedo, que é tão triste, tão dolorosa. Eu me lembro de fazer ultrassom, o médico dizer que não estava tudo bem, e depois de 7 dias eu confirmei, no último ultrassom, que realmente o bebê não tinha se desenvolvido e que não ia ter jeito, que aquilo ia evoluir para um aborto. A partir daí ficou muito difícil pensar o que eu teria que fazer, porque a princípio é como se um buraco abrisse na sua frente e você não conseguisse enxergar mais nada, sabe? É uma mistura de sentimentos gigante e eu lembro que eu só queria que acabasse, sabe? Esse era o meu sentimento, eu quero que isso acabe. Mal eu sabia que não ia acabar assim, tão rápido, tão fácil, né? Não ia ser tirar o meu filho de dentro de mim, tirar tudo aquilo e meu coração ia esquecer, eu ia falar, tudo bem, a vida continua. No primeiro momento é isso que a gente quer que aquilo acabe logo de uma vez. E eu lembro que eu fiquei assim aos pedaços, porque antes do último ultrassom eu ainda tinha um pingo de esperança de que o primeiro tivesse errado, de que o meu bebê tava ali, talvez ovulação tardia. Eu comecei a pesquisar, a conversar com outros amigos. Então eu ficava me perguntando por quê, né? Por que aquilo tava acontecendo comigo? E aí no último ultrassom eu meio que já fui um pouco esperando, né? Pelo pior. E eu me lembro que eu só queria que aquilo acabasse. O médico me deu 2 opções. Ele me disse que eu poderia esperar o aborto espontâneo, porque o saco gestacional tinha sido invadido por sangue, muito líquido, então meu corpo já estava começando a dar sinais de que ia chegar uma hora que ele ia perceber e expulsar, né? E aquela parte era mais dolorosa pra mim, saber que aquilo ia ter um fim logo e que eu ia ter que passar por aquilo. E eu confesso que a minha primeira reação foi ter muito medo, muito. Eu acho que era a coisa que eu mais tinha medo da minha vida, era ter que passar pelo aborto espontâneo, sabe? Então eu lembro que eu não queria passar por aquilo, sabe? Era a última coisa que eu queria, era passar por um aborto, era sofrer tudo aquilo. Eu tinha muito medo. E a minha segunda opção era a curetagem, né? Ou eu fazia uma curetagem, ou eu esperava o aborto espontâneo. Eu travei uma batalha comigo mesma, pensando o que eu deveria fazer, qual era o melhor caminho, porque a curetagem é uma cirurgia, é um procedimento invasivo, que eu tinha muito medo que desse tudo errado, porque a gente sempre comete o erro maior, que é ficar pesquisando sobre essas coisas, e a gente nunca ouve uma coisa positiva. Na maioria das vezes você ouve ou você lê coisas horríveis sobre isso, né? Então eu não tinha um relato de experiência bom, né, se é que a gente pode tirar uma coisa boa de tudo isso. E aí eu decidi que eu ia sim fazer a curetagem. E eu acho que o mais importante de tudo é a mulher ser respeitada, sabe? Porque é um momento de tanta dor, é um momento que você tá aos pedaços, assim,
sabe? Você tenta encontrar uma resposta, você se revolta, você fica com raiva da vida, você se sente injustiçada, você quer chorar e às vezes nem a lágrima não sai mais, porque você não tem mais força, sabe? De onde tirar. E aí você ainda tem que decidir como você vai se despedir do seu filho, sabe? É a pior parte, assim. Então eu decidi que eu ia fazer a curetagem, só que calhou de ser bem no final do ano tudo que aconteceu, então era ano novo, Natal, tava muito difícil de conseguir. O meu médico não ia poder fazer porque ele ia viajar, então assim, eu fiquei totalmente de mãos atadas. Liguei no hospital, o médico me pediu pra ir lá no dia 2, já que no dia 30 não tinha o que fazer, nenhum médico ia fazer um procedimento assim, a não ser que fosse algo emergencial. Ele perguntou se eu tava com sangramento, falei que não, ele falou que tudo bem, que eu podia ir lá no dia 2. Minha curetagem ficou marcada pro dia 2, às 7 horas da manhã. E no dia 1º de janeiro, eu tive o aborto espontâneo em casa. Eu lembro que eu senti muita cólica, muita dor, assim, e eram cólicas, assim, cíclicas, sabe? Elas tinham tempo pra começar e pra parar. Então eu acredito que é como o trabalho de parto mesmo, é semelhante. Porque quando eu entrei em trabalho de parto do Rodrigo, na gravidez dele, eu tive dores muito parecidas, né? Com a diferença que com o Rodrigo eu tava passando por um momento novo e que eu ia dar boas-vindas pra ele. E dessa vez era um momento também novo, porque eu nunca tinha passado por isso, mas de muita dor também, de despedida, né? Então essa era a pior parte. Eu me lembro que eu tava sozinha aqui em casa com o Lucas, as crianças estavam na minha mãe e eu comecei a passar mal, senti muita dor, mas eu não quis sair daqui, sabe? É engraçado, a gente entra num... não sei, parece que é uma outra atmosfera, sabe? E você começa a ouvir seu próprio corpo, e eu ouvia o que meu corpo tava falando comigo, sabe? Olha, tá chegando a hora, tá chegando a hora. E aí eu senti muita dor e assim, eu andava de um lado pro outro, eu sentava, eu levantava. E eu me senti livre pra fazer isso aqui em casa, sabe? Eu tava aqui, eu tava sozinha, né, com o meu marido só, ele me ajudando, me apoiou e o tempo todo ali comigo, não largou minha mão um minuto. E a gente ficou ali junto, sabe? Vivendo aquele pesadelo junto, sabe? E aí eu senti que era a hora, eu fiquei no chuveiro, senti muita dor. Foi quando o sangramento começou e, infelizmente, eu perdi, né, o bebê. Eu não quis olhar muito, eu vi que as coisas, né, foram saindo aos poucos, mas eu não quis olhar muito. E eu me lembro de, antes de marcar a curetagem, que eu fiz uma oração e pedi a Deus que tudo aquilo, já que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era a vontade dele, eu queria que todo o resto também fosse de acordo com a vontade dele, sabe? Eu queria que tudo acontecesse exatamente como ele tinha planejado pra mim. E não queria eu ter que tomar as decisões, sabe? Porque eu tava tão devastada, tão triste, que eu não queria ter que tomar mais nenhuma decisão. E Deus ouviu minhas preces e a gente teve esse momento, né, de despedida. Eu não consigo dizer pra vocês, assim, qual foi a pior parte, porque eu me lembro de sentir muita dor física, mas eu acho que o que eu tava sentindo ali era muito mais dolorido do que aquela cólica e aquela situação toda fisicamente falando, sabe? E o intuito desse vídeo é... eu acho que toda mulher merece esse momento de despedida, seja ele qual for. Porque se ela decidir por uma curetagem, é porque o corpo dela, o coração dela pede aquilo, sabe? Se ela vai se sentir melhor acabando com aquilo tudo através de uma curetagem, sabe? Fazendo toda essa limpeza no hospital e se despedindo, se ela vai se sentir melhor assim, tem que ser assim, sabe? E se ela quiser passar pelo processo de aborto, esperar, porque, gente, não tem coisa pior do que a espera. A espera é o que mais dói, sabe? Porque os dias vão passando e você não sabe o que tá acontecendo. Então eu fiquei do dia 30 até o dia 1º, nesses 2, 3 dias aí, angustiada, porque eu sabia que meu filho tava aqui, mas ao mesmo tempo não tava, e que aquilo ia acabar, então... eu não menstruava, eu não... sabe, eu vi as minhas amigas que estavam grávidas na época, a barriga crescendo, o bebê se desenvolvendo, e o meu tava ali dentro esperando pra sair, sabe? Então era agoniante, era uma tortura pra mim aquilo tudo, sabe? Era surreal, assim. Então eu me lembro que foi muito difícil essa espera. E hoje, depois de quase 8 meses tendo passado por isso, eu entendo, sabe? Eu consigo sentir empatia pelas outras pessoas que já passaram, que estão passando por isso e que um dia vão passar também,
sabe? Então, escolha aquilo que for melhor pra você. Eu precisei fazer uma curetagem depois, eu tive aborto espontâneo. A parte boa disso, se é que teve uma parte boa, é que eu não precisei induzir esse procedimento, eu não precisei colocar remédio, eu não precisei fazer nada. Eu cheguei no hospital já com dilatação, já tava com o colo do útero totalmente aberto, já tinha saído a maior parte das coisas, porque eu repeti o ultrassom, já não tinha mais saco gestacional, não tinha mais vesícula, não tinha mais nada. Era só muito sangramento, meu útero tava muito inchado, muito dilatado. Então o médico, ele me deu a opção lá, ele me disse, você quer fazer a curetagem ou você quer ir embora pra casa? Ele me disse dos riscos de ir embora, me disse dos riscos da curetagem, e eu decidi por fazer a curetagem, sei lá, era o que o meu coração pedia, sabe? Eu quis fazer o procedimento de limpeza, eu quis sair de lá assim... Aquilo tudo era como se eu me renovasse naquele dia, sabe? Era como se eu conseguisse zerar uma etapa na minha vida e começar de novo, a partir dali, daquele dia 2, sabe? Então eu fiz o procedimento de curetagem. Se vocês quiserem saber como foi, eu vou deixar um card aqui em cima que eu já contei pra vocês como foi o procedimento em si. E foi assim. Hoje, depois de muito tempo, eu vejo que foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito na minha vida, foi ter me permitido passar por esse momento, sabe? Porque eu acho que hoje, depois de ter sofrido o aborto, depois de ter passado por essa dor, assim, essa tristeza, sabe? E tanto emocional como física mesmo, essa dor, eu acho que eu consigo compreender melhor a dor dos outros, sabe? Eu consigo entender melhor a dor do próximo e me solidarizar melhor pelas outras pessoas, sabe? Me sensibilizar mais pelos outros. Eu acho que apesar da despedida ter sido difícil e até hoje eu ainda me senti... Porque assim, muita gente me pergunta como eu me sinto hoje depois de vários meses, né? Eu não tentei engravidar mais e foi uma coisa que, sabe, minha vida foi caminhando. Mas hoje eu sinto que eu tô bem mais forte do que eu era antes, sabe? Eu me sinto mais forte e eu sinto que eu consigo passar por muitas outras coisas que talvez... que antes disso eu não conseguia, sabe? Talvez eu não conseguiria. Então, hoje é uma dor que não passa, não vai passar nunca. E é uma coisa que você não esquece mais, jamais. Isso vai viver, é uma marca que tá na sua vida pro resto da sua vida. Mas ela ameniza, sabe? A dor diminui. Cada dia que passa você vai dando um passo a mais. Você vai aprendendo coisas novas. Você vai aprendendo a admirar coisas da sua vida, coisas que te fazem bem, feliz. E com o tempo tudo vai se ajeitando, se encaixando, sabe? Dessa mensagem que eu queria deixar, que independente de você escolher esperar ter o aborto, ou por algum motivo não conseguir, ter que fazer a curetagem, ou escolher por isso, não se sinta culpada, sabe? Por isso, porque as outras pessoas podem dizer, ah, mas a curetagem é perigosa, mas isso e aquilo. Faça o que é melhor pra você, o que você vai se sentir melhor. No momento desse, de tanta dor, eu acho que não permitir que a mãe e o pai juntos possam decidir isso, principalmente a mulher que tá ali sentindo tudo aquilo, é um crime, sabe? Porque é só quem passa por uma coisa como essa é que consegue mensurar e entender o tamanho dessa dor, sabe? É enorme e é uma ferida que fica aberta por muito tempo, mesmo depois que a curetagem, enfim, que o aborto acontece, que o corpo se recupera, o coração não se recupera tão fácil. Né? Então eu acho que a mulher precisa ser respeitada. Acima de tudo é o respeito, é o momento dela e a dor dela, né? E é isso, gente. Espero que eu possa ter ajudado alguém. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua que já passou por isso, que esteja passando, que tá com medo de decidir o que é melhor pra ela, o que é melhor pra esse momento tão difícil. E é isso, gente. Eu vou continuar sempre compartilhando as minhas experiências com vocês em relação a isso, apesar de ser uma coisa que ainda me dói demais. Eu quero poder, de alguma forma, transformar isso em algo bom, sabe? Transformar isso em algo que possa ajudar a acalentar o coração de alguém que já passou também, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal se você é novo, deixe seu curtir aqui embaixo se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!